Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis e hoje eu tenho dois entrevistados com um assunto muito interessante para você. No primeiro bloco eu vou falar com o professor Mauro Roberto Ribeiro, ele que é especialista em segurança do trabalho. E no segundo bloco vou falar com André Agra Cavalcante Costa, vamos falar sobre exames admissionais e demissionais. Está começando agora o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca um minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário. E o meu bate-papo hoje continua com o engenheiro eletricista Mauro Roberto Mota Ribeiro. O Mauro ele é especialista em segurança do trabalho na construção civil. Se eu fosse você, ficava com a gente durante o programa. Tem muita coisa bacana, principalmente se você estiver construindo ou reformando e tem uma equipe ali de colaboradores trabalhando para você. Segurança do trabalho é algo sério, muito sério, né, seu Mauro? Muito sério, e todos deveriam levar isso muito a sério. Principalmente quando contratar uma empresa ou contratar um trabalhador na sua casa, uma reforma da sua casa, você torna-se responsável pelos acidentes que possam ocorrer ali, de indenização pesada. Tá certo? Por exemplo, se contrata alguém para trabalhar na sua casa, um cara de rua, você sabe que é um pedreiro bom, um construtor bom, vamos lá fazer. Mas não tem contrato, não tem empresa, ele paga o INSS por conta, né? Você assume a responsabilidade de qualquer acidente que esteja acontecendo com ele que não tem EPI. Trabalha em altura, por exemplo, né? É um exemplo. Que nunca viu, raramente eu vejo alguém usando cinto de segurança tipo paraquedista em altura. Nessas grandes obras que tem hoje, com exceção dessas pequenas, né, mas no caso de construtoras ou de empresas grandes, esse pessoal da mão de obra, eles recebem algum tipo de treinamento antes de entrar na obra? Pergunta muito boa. Deveriam receber o treinamento. Não tem. Deveriam receber. Claro, tem algumas que dão algum treinamento, a pessoa já está lá há muitos anos, já tem experiência no caso, mas o certo é treinamento. A NR10, por exemplo, instalações elétricas, só pode trabalhar se a pessoa tiver um treinamento. Tivesse o treinamento de uma pessoa habilitada ou qualificada. No mínimo habilitada, que tem experiência na parte elétrica. Tá certo? NR35, trabalho à altura. É um dos acidentes que mais acontece na construção civil. Isso. Trabalho à altura e eletricidade são... Isso que eu ia perguntar, os mais frequentes são esses? São esses dois aí. Não é que o resto não tenha, tem os restos. Mas esses dois, porque pela norma brasileira, a partir de 2 metros já é considerado trabalho à altura. Existe indenização para esses casos? Então, indenização para esses casos é o seguinte, se acontecer um acidente com a pessoa e for comprovado a falta de EPI, a falta de desleixo de alguém, pode ser o Ministério Público pode acionar, o Ministério Público do Trabalho pode acionar isso aí e provocar indenizações. Mas, por outro lado, quando acontece o acidente, uma coisa importante que eu vou dizer, quem que assume isso aí? O INSS. Qual a indenização? A pessoa fica, por exemplo, tem um trauma permanente, um acidente que provoca uma lesão permanente, perdeu um braço, ficou paraplégico. Quem indeniza? O INSS. Ele vai ter aposentadoria para o resto da vida. Mas aí, hoje em dia, o INSS tem ações regressivas. Por que aconteceu o acidente? Ele deixou de usar a EPI, deixou de usar algum equipamento. Aí, o tempo que ele está pagando para ele volta para o patrão, para a empresa, para aonde ele trabalhava, para ressarcir o INSS. Entendi. E é pesado isso aí. No caso da indenização, como que o trabalhador tem que proceder? Qual que é o caminho que ele tem que seguir para conseguir isso? Então, aí, quando ele sentiu que houver desleixo do patrão, alguma coisa que ele não teve, a culpa não foi dele,
não ofereceu as condições, tanto proteção coletiva quanto proteção individual, ele deve procurar um advogado e entrar com uma ação, né? Uma ação para a indenização dessa situação. E vou te falar uma coisa, tem grandes chances, se houver qualquer falha nesse sentido, de ele ser indenizado. Quando que é caracterizado realmente acidente de trabalho? De repente é uma tábua que cai, não foi nada, mas quando que se caracteriza? Não. Aí para, como é que é? Boa pergunta. Quando caracteriza o acidente de trabalho? Muita gente confunde as coisas. O acidente de trabalho, pela lei brasileira, tem que haver uma lesão. Tem que haver uma lesão. Agora, pode ser um acidente com afastamento e sem afastamento. Quando é com afastamento? Por exemplo, bateu uma tábua na mão dele lá no prego, pisando num prego lá, aí olhou e falou, não é nada, não. Foi no médico lá, olhou, não é nada, não, você pode ir embora para casa hoje, mas você pode voltar. É um acidente de trabalho, provocou uma lesão, mas é sem afastamento, porque no dia seguinte ele voltou ao trabalho. Agora, acidente com afastamento, a partir do dia do acidente, no dia seguinte você começa a contar o afastamento que é corrido, quanto a sábado e domingo. Então, de acordo com a gravidade da lesão, vai ter um tempo de afastamento, tá certo? Então, esse é... Agora, incidente é alguma coisa que, sob o ponto de vista de segurança do trabalho, é algum acidente que teria potencial para causar uma lesão grave, uma lesão. Então, por exemplo, caiu uma luminária no chão lá. Se alguém estivesse embaixo, poderia machucar, mas não tinha ninguém. Opa, mas é um incidente. Provocou danos materiais, né? E poderia provocar uma lesão grave nas pessoas. Muito bem, obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Lembrando que o engenheiro Mauro Roberto Mota Ribeiro continua comigo amanhã e a gente continua um assunto sobre segurança do trabalho na construção civil. E no próximo bloco, mais um bate-papo interessante para você. Eu já volto. A Procemi possui uma estrutura ampla e moderna e equipe de médicos, engenheiros de segurança e técnicos de segurança do trabalho. Realiza exame admissional, demissional e exames complementares, todos feitos na Procemi, além de programas de segurança, treinamentos e outros serviços. E a Procemi já está pronta para orientar os empregadores no E-Social, o programa do governo federal que obriga empresas a unificar informações de seus funcionários. Procemi, em Barretos e Campinas. Estamos de volta e o meu bate-papo continua com o André Agra Cavalcante Costa, ele que é proprietário da Procemi Segurança e Medicina do Trabalho. Nós estamos aqui falando e vamos falar durante toda a semana sobre exames admissionais e demissionais. Aí você está perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver com você que está construindo, que está reformando e que tem uma turma ali de profissionais prestando serviço para você. Você vai entender no decorrer do nosso bate-papo de que maneira que isso é importante a gente estar sabendo, né? André, o que é PCMSO? Tantas siglas, tanta letra assim, o que é isso? Significa Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, certo? Ele visa o quê? Como nós conversamos do próprio PPRA, né? Ele está na norma regulamentadora número 7, certo? E também serve para prevenir doenças ocupacionais. Doenças que às vezes, aquela função que exerce aquele trabalhador pode ter durante o tempo dele de trabalho. Eu contrato um engenheiro para uma obra. Cabe ao engenheiro contratar os profissionais ali, né? O pessoal, vamos chamar os pedreiros, os serventes... e isso vai detectar esse profissional que vai estar prestando o serviço para mim, mas de uma maneira mais direta para o engenheiro, se ele vai estar apto a trabalhar na minha obra. O PCMSO, na verdade, assim, ele depende do PPRA, certo? Então, como eu já disse anteriormente, o técnico ou o engenheiro do trabalho vai na obra, ele faz o levantamento de risco. Aquele levantamento de risco onde é feito todos os... tudo que existe no local é colocado ali em papel, né, no documento, e esse documento é passado para a médica do trabalho, certo? Então a médica do trabalho vai analisar esse documento, vai ver os riscos que existem naquela obra, né, naquela construção, e daqueles riscos e as funções que ali existem, ela vai montar o programa médico, certo? Onde ela vai
colocar ali que, um exemplo, o pedreiro, ele faz aquela função, ela vai ver as funções que ele faz, né? Ele vai pegar o que ele faz naquela obra e ela vai jogar lá, que aquele pedreiro ele precisa de fazer o exame médico, ele precisa fazer o exame laboratorial, um hemograma, um exame de urina, entendeu? Ele tem que fazer, ele sobe em altura, então primeiro ele tem que fazer um curso, né? Um treinamento em altura, para depois ele passar pelo médico e o médico pedir o exame, um eletroencefalograma. Porque lá em cima, se ele estiver num prédio, por exemplo, uma construção de um edifício, e ele, por algum motivo, ele tem algum problema de diabetes, por exemplo. Então, no exame laboratorial vai aparecer que ele tem uma glicemia alterada, entendeu? Então assim, altura, o pedreiro pode ter alguma coisa ali, né? Então, ele pode ter algum problema lá em cima. Então, o eletroencefalograma, ele vai acusar se realmente aquele profissional tem algum problema ou não. E assim vai, entendeu? Então, tudo isso trabalha junto, PPRA, PCMSO, entendeu? Engenheiro ou técnico de segurança do trabalho e a médica do trabalho, entendeu? Então, isso ela vai com aqueles exames que o engenheiro, no caso, que você comentou, contratou o funcionário, um pedreiro, um funcionário para a equipe dele, passando pelo exame admissional, entendeu? Ali vai mostrar tudo. Tipo assim, se aqueles exames que ele fez, existe alguma alteração. E depende se aquela alteração vai impedir aquela pessoa de fazer aquela função, entendeu? Às vezes pode ter alguma alteração, mas não interferir nada no trabalho que ele exerce. Dentro do histórico da Procemi, relacionado mais à construção civil, vocês têm feito muito exames nessa categoria de pedreiro hoje para obras, e se tem, você acha que significa que os donos dos empreendimentos estão cientes da necessidade de se fazer isso? Sim. Eu não vou falar que são todos, vamos falar que assim, melhorou muito. Mas, por quê? Porque existe uma fiscalização, e a fiscalização ela vai nas obras, não adianta, eles ficam em cima, entendeu? Porque acho que tem que ser assim, acho que assim, existe vida em risco, entendeu? Então assim, há essa fiscalização, porque isso é uma lei, né? Nós estamos falando em obras, mas qualquer CNPJ, a partir do momento que a pessoa tem um funcionário, ele é obrigado a fazer tudo isso que nós estamos conversando. Um funcionário, ele tem que ser obrigado a fazer, entendeu? E no caso de uma construção civil, onde hoje há registros que é o setor que mais causa morte hoje, por acidente de trabalho, entendeu? Então, assim, aonde que a fiscalização, esses locais são tão fiscalizados quanto os outros também, as outras áreas, né? Os outros setores também são fiscalizados, entendeu? Mas a construção civil é uma área onde na nossa empresa nós temos bastante, todos esses edifícios novos aí que estão levantando aqui em Barretos principalmente, né? Todos eles, você pode dar uma olhada, você vai ver só que vai ter lá um pedreiro lá em cima, lá na janela, mas ele está com o cinto ali dele protegido, em caso de algum problema ele não cair lá de cima. Enfim, acho que a mentalidade mudou muito, principalmente na construção civil. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar. Estamos caminhando, então. Sim, mas assim, vamos falar assim, uns 60% eu acho que hoje já de como era e como é hoje, eu acho que tipo assim, a gente pode falar que é importante como está hoje, né? Os empreendedores na área da construção civil tá enxergando esse assunto hoje. Estão tendo consciência da importância de se fazer tudo isso, né? Bom, quero agradecer pelo nosso bate-papo de hoje, lembrando que você continua durante toda a semana e a gente tem o nosso próximo encontro amanhã. Boa noite e até lá. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.